Oi, gente. Dá uma ajeitadinha nesse celular. Pessoal, galera do terceiro ano de administração, vamos continuar vamos dar sequência aqui às nossas aulas, às nossas videoaulas, né? Nós vamos falar um pouquinho agora. A primeira disciplina que a gente vai falar nessa videoaula dessa semana é estratégia da produção, dando continuidade à nossa disciplinazinha de Just Time, que é uma ferramenta de produção, assim como essa que eu vou falar, que na verdade essa é uma ferramenta muito importante porque vai justamente dar continuidade ao que a gente vinha falando do Janssen, né? Do Janssen. Então a gente vai falar um pouquinho agora sobre gestão da qualidade, ou qualidade total. Então, é uma estratégia muito importante dentro do processo produtivo para que diminua muitas coisas que podem acontecer. Gargalo, retrabalho, e várias, posso citar aqui N situações que podem acontecer quando não se trabalha com a gestão da qualidade total. Então, esse é o foco, né? Continuar o Janssen para a gente chegar no processo de produção nos MRPs. Gente, o que seria qualidade total? Eu peguei aqui uns conceitos de qualidade do Philip e do Edward. O Edward diz o seguinte, que reconhece mundialmente como um grande promotor de controle de qualidade no Japão. Sua abordagem é baseada no uso de técnicas estatísticas para reduzir custos e aumentar a produtividade na qualidade. Pronto, o Edward diz que qualidade total é exatamente isso. Philip, o pai da filosofia do zero defeito, né, que é uma filosofia criada também no modelo Janssen, né, se baseia na teoria que a qualidade é assegurada a todos se esforçarem em fazer o trabalho corretamente na primeira vez. Por que ele fala fazer o trabalho corretamente na primeira vez? Para que não haja retrabalho, para que não haja paradas no processo produtivo. Porque quando acontece isso, a gente já sabe que acontece uma falha, uma quebra no processo de produção e acaba que a qualidade do produto pode ser comprometida, né? A teologia da qualidade, né? A teologia da qualidade se baseia em três, obviamente, teologia, né? Planejamento de qualidade, controle de qualidade e aperfeiçoamento de qualidade. Gente, todas essas gestões de qualidade que a gente está falando aqui, vai nos chegar nos 7 pilares da qualidade total, que é o que eu vou falar no decorrer dessa aula. Quando a gente chegar nesses 7 pilares, aí vocês vão entender onde é que é incrementado todos esses processos de gestão dentro na indústria. Então, voltando para a teologia, né? A teologia da qualidade se baseia em três: planejamento de qualidade, controle de qualidade e aperfeiçoamento de qualidade. O planejamento de qualidade se divide em determinar quem são seus clientes. Então, antes de fabricar, antes de produzir qualquer coisa, a gente tem que saber para quem é que vai ser vendido, né? Determinar as necessidades do seu cliente. Será que esse cliente está comprando por necessidade? Está comprando por necessidade? Está comprando porque ele achou o marketing legal? Definir características dos seus produtos, no layout do produto e desenvolver processo. Isso é a primeira coisa que a gente faz na teologia da qualidade. Planejar. Planejar é algo fundamental para qualquer coisa, né? Segunda, controle de qualidade, né? Acompanhar o desempenho real dos objetivos e agir com base na diferença. Então, não adianta simplesmente jogar o produto lá para ser produzido. Vai ter que acompanhar, de fato, todo o processo de produção para que não haja nenhuma falha. E o aperfeiçoamento da qualidade, a terceira base da teologia, nada mais é do que sempre que o processo de melhoria contínua. O que é esse processo de melhoria contínua? É sempre buscar melhoria nos processos, sempre buscar melhoria no que se faz, sempre buscar, tá tendo uma ideia legal da empresa. É por isso que existem muitas essas coisas de mentoria, essas coisas da gestão, essas feiras, sempre para que as empresas tenham esse processo, tem essa abertura de entender que sempre precisa se melhorar, beleza? A gestão da qualidade total baseia-se em duas variáveis ainda: a excelência organizacional, que aí trabalha liderança, processo, recursos humanos, que são as pessoas, recurso tecnológico, tecnologia envolvida em tudo, a informatização, obviamente a gestão financeira e os recursos externos, outras coisas e N fatores que podem acontecer externamente da empresa. E a satisfação dos stakeholders, que todo mundo já sabe o que são os stakeholders, são todas as pessoas envolvidas em um processo, seja cliente, seja fornecedor, seja governo, acionista, a própria empresa. Então, todas as pessoas envolvidas num processo,
é caracterizada como stakeholders. E aí a gente tem que sempre buscar a satisfação dessas pessoas, né? E aí a gente chega agora nos 7 pilares da qualidade total, que é o que eu queria falar para vocês, né? Os 7 pilares da qualidade total são 7, obviamente, né? Orientação, informação, planejamento, organização, comunicação, motivação e liderança. Então tudo isso aí é algo voltado da gestão, da administração, né? Criado desde o Chiavenato, processos gerenciais, processos administrativos, né? Que planejar, organizar e dirigir e controlar. Todos esses processos de envolvidos no outro meio, nas outras empresas, são processos embasados nessas premissas da administração, né? E aí a gente vai falar sobre cada um. O que seria o primeiro processo, que é a orientação, né? Orientação significa para onde e como e quando eu vou fazer isso. Então a gente começa desde o início da empresa, então com os planejamentos estratégicos, visão, missão, valores, né, a definição do negócio da empresa. Muitas empresas criam sem saber que tipo de negócio elas são, né? Para quem é que ela foi criada, para que tipo de público ela vai atingir e por aí vai. E aí, assumindo todos esses níveis, a gente precisa de um norte. A orientação não é mais do que um norte. Então, para onde, se vocês observarem, tudo isso aqui é embasado na administração, voltado para os processos produtivos. Então, tudo isso são o norteador da empresa. Para quem é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou criar isso? Quem vai ser meus clientes? Como é que eu vou chegar nele? Qual é a missão? Qual é a minha visão? Qual é os valores da minha empresa? Então, e por aí vai. São a criação realmente da orientação da empresa, para onde ela quer chegar. A informação, né? Informação é algo fundamental também dentro do processo de produção, que dentro dessa informação é a captação de dados dos processos de informações para alimentar os processos decisórios e gerenciais. Necessidades dos clientes, necessidades dos concorrentes, demanda ativa e potencial, ambiente externo, né, aqueles ambientes no qual a empresa não pode controlar, que a gente já sabe, desenvolvimento de processos internos, e várias outras formas que a gente precisa dessas informações para que a gente consiga tomar decisão. Então essa é a ideia da informação dentro de um processo de produção. Você já imaginou a produção da cajuína sem uma informação de como é que está tendo a aceitação do refrigerante lá fora? Você já imaginou, vamos lá, a Havaianas lançar um novo modelo de chinela, de sandália, né? Chinela, sandália, sem saber se o público vai aceitar? Então, tudo isso são informações que são captadas antes de gerar qualquer tipo de processo de produção. Porque pode acontecer de começar a produzir e não ter venda, né? E aí, quando acontece isso, infelizmente, não vai perdurar, não vai passar, que essa produção tenha futuro, né, na verdade. E o próprio planejamento, né? O que é o planejamento? Planejamento nada mais é do que o desdobramento da decisão. Então, como é que eu vou planejar aquele processo de produção? Quem vai ser os meus stakeholders importantes? Quem vai ser a minha... Quem vai ser os meus fornecedores? Matéria-prima. E se minha matéria-prima acabar, como é que vai ter a segunda... quem vai ser a minha segunda opção? E por aí vai. Então a gente tem que ter sempre o planejamento na agulha para que esse processo de produção não evite, evite gargalos e retrabalhos. Gente, toda essa estratégia de produção, tudo que a gente trabalha na gestão da produção é justamente para isso, para evitar gargalos e evitar retrabalhos. Essa é a nossa função. Na organização, que é mobilização de recursos, seja ele material ou humano, físico ou financeiro, para que o planejamento que a gente pensou anteriormente seja posto em prática, tem eficiência, tem eficácia naquele processo, né? Então a gente precisa sim organizar os recursos, seja eles financeiros ou não financeiros, humanos ou não, ou materiais, para que todo esse planejamento que a gente pensou dessa produção seja posto em prática. Comunicação, e essa comunicação tem que ser eficientemente legal, boa, porque assim, sem a comunicação, pessoal, sem a perfeita comunicação, seja ela interna ou externa, seja ela dentro do chão de fábrica, ou seja ela na administração, na gestão, né? Já imaginou
a esteira de produção para de funcionar. E aí o problema é um parafuso. E aí existe o setor de manutenção que pode consertar esse parafuso. Mas aí, por falha de comunicação, o setor de manutenção não soube que essa esteira de produção parou por uma certa falha de comunicação por alguns segundos, alguns minutos. Já imaginou o quanto que a empresa deixou de produzir nesses minutos por conta dessa falta de comunicação, ou então algum ruído na comunicação, né? Pode acontecer, alguma falha, muita gente envolvida na comunicação, tudo isso pode ser planejado e organizado para que não consiga, para que a gente evite essas falhas, né? E a motivação, isso aí o RH trabalha muito isso dentro das empresas, porque muitas vezes, gente, a motivação ela tem que ser do próprio trabalhador, né? Do próprio funcionário, para que ele consiga trabalhar adequadamente, para que ele consiga entender conscientemente dos processos que a empresa coloca na gestão da produção, para que ele entenda de onde funciona a hierarquia, como é que vai ser. Então, essa motivação ela tem que ser diária dentro do processo de produção, porque assim, não só na produção, mas em toda empresa, né? Acho que o trabalho motivacional do colaborador, ele rende bastante para que a empresa consiga chegar no seu objetivo, né? Porque, na verdade, o intermédio, né? O meio para chegar no fim, não deixa de ser o colaborador. As empresas de produção têm muitas fábricas, ou tem muitas máquinas, mas quem opera as máquinas são pessoas, e essas pessoas precisam sim sempre estar motivadas. E a liderança, né? A liderança é o último pilar que a gente pode trabalhar no processo de produção, né? Liderar é muito diferente de gerenciar, né? E a gente tem que ter essa consciência de que as pessoas, os subordinados, né, precisam de líderes e não de gerentes, né? Porque assim, é na liderança que a gente consegue gerenciar de forma eficiente. Eu gosto muito de falar de liderança porque eu acho que é um fator fundamental para que qualquer empresa consiga chegar aonde ela pretende, aonde ela quer. Porque sempre vai precisar de pessoas e as pessoas precisam ser lideradas, né? Muitos têm a capacidade de ser líder, mas outros só têm a capacidade de ser liderados. E aí precisa se entender como é que funciona isso. Acionamento, monitoramento, controle dos processos, o desencadeamento, as promoções, as capacitações, isso tudo envolve um processo contínuo de motivação, que pode ocasionar desde lá do planejamento, da organização, até chegar no processo de liderança. Então, assim, esses processos, esses 7 pilares, eles são implementados assim como o sistema Janssen, assim como o sistema Kanban, assim como vários outros processos de sistema dentro dessas empresas de indústria, de produção, porque realmente precisa desse trabalho para que o gargalo seja eliminado, né? Para que a parada no processo produtivo seja eliminada. E aí continua essa ideia, né? E aí, para a gente definir o controle de qualidade, é justamente isso. O controle de qualidade é um sistema ou uma estrutura para produzir de forma econômica produto ou serviço compatível com a exigência do consumidor. Isso foi pego da norma Janssen, de Janssen Time, né? E também o Kaoru Ishikawa, que é o do gráfico espinha de peixe, que é uma outra metodologia do processo de produção, outra ferramenta da gestão de produção que a gente vai ver ainda, né? Diz o seguinte, que desenvolvimento de projetos, projeto, produto e assistência de um produto ou serviço que seja mais econômico e mais útil, proporcionando satisfação ao seu usuário. Então, isso são tudo conceitos do que se trabalha, definições do que se trabalha controle de qualidade, é justamente isso. Então, se a gente observar, tudo isso é voltado para o consumidor, né? Então, a ideia é a satisfação sempre do meu consumidor. E aí são essas ideias que os gestores de produção eles precisam ter esse conhecimento para que esses processos de produção eles venham a sair eficientemente e aí daqui a pouco o consumidor fique satisfeito e volta a comprar, volta a indicar, volta a fazer esse marketing e por aí vai. Tranquilo? Esses são esses pilares que eu queria que vocês conhecessem. Na próxima aula a gente vai falar sobre o sistema Kanban, né, que também vou falar sobre esses 3 sistemas
na nossa aula de gestão de produção. A gente já falou do Janssen, agora a gente falando sobre qualidade total, e próxima aula a gente vai falar sobre o sistema Kanban, tá bom? Beijo e até a próxima aula. Tchau!